A neblina cobria o Pantanal como um manto espesso naquela manhã de inverno, enquanto Caio guiava seu jipe pelas estradas sinuosas do Parque Nacional. O veterinário de 35 anos conhecia cada curva daquele caminho como as linhas de sua própria mão, resultado de uma década dedicada à preservação da fauna local. Seus olhos verdes, atentos a qualquer movimento incomum, refletiam a mesma paixão que o trouxera até ali anos atrás. O rádio do Ibama crepitava ocasionalmente, trazendo informações rotineiras sobre as atividades do parque. Caio ajustou o retrovisor, observando sua própria imagem por um momento. O cabelo castanho levemente grisalho nas têmporas denunciava não apenas a idade, mas as preocupações acumuladas ao longo dos anos de trabalho intenso. Sua dedicação aos animais havia lhe custado relacionamentos, tempo com a família e até mesmo a chance de construir uma vida mais convencional na cidade. Base para Caio, câmbio. A voz de Marina, sua colega de trabalho, cortou o silêncio da manhã. Temos relatos de comportamento incomum na região oeste do parque. Alguns moradores dizem que os animais estão agindo de forma estranha. Pode especificar melhor, Marina? Caio respondeu, sentindo um leve formigamento na nuca, aquela sensação familiar que sempre precedia algo importante. Os cervos do Pantanal estão se aproximando mais das áreas habitadas, o que não é normal para esta época do ano. E há outras coisas, parece que estão se reunindo em padrões circulares. Caio franziu o senho. Em 15 anos de experiência com a fauna pantaneira, nunca havia presenciado tal comportamento. Os cervos do Pantanal eram conhecidos por seu temperamento arredio e solitário, exceto durante a época de acasalamento, que ainda estava longe de começar. Mudando a direção do jipe, ele seguiu para o local indicado. A paisagem ao seu redor era de tirar o fôlego. Bromélias floridas pontilhavam o campo verde escuro, e ao longe, uma família de araras azuis cortava o céu com sua plumagem vibrante. No entanto, algo parecia diferente naquela manhã. O ar estava denso, carregado de uma energia que ele não sabia explicar. Foi quando avistou o primeiro sinal de que algo realmente estava fora do comum. Um grupo de capivaras, normalmente tão cautelosas, observava sua passagem sem demonstrar qualquer medo. Seus olhares pareciam quase conscientes. Caio estacionou o veículo e pegou seus equipamentos, incluindo o binóculo que ganhará de seu mentor no início da carreira. À medida que avançava pelo terreno úmido, notou outras anomalias, pegadas em padrões circulares, exatamente como Marina havia mencionado, e uma quietude anormal na vegetação. Até os sons habituais do Pantanal, o coachar dos sapos, o canto dos pássaros, pareciam diferentes, como se a própria natureza estivesse sussurrando um segredo. Marina para Caio, câmbio. O rádio voltou à vida. Acabamos de receber mais informações. Um dos pesquisadores encontrou marcações estranhas nas árvores, parecem símbolos que ninguém reconhece. E a mais, todos os animais parecem estar se movendo na mesma direção. Caio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em seus anos de estudo e trabalho de campo, havia aprendido que a natureza sempre tinha um propósito para tudo. Comportamentos aparentemente inexplicáveis costumavam ser sinais de algo maior, como quando os animais sentem a aproximação de tempestades ou mudanças climáticas significativas. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltaram-se para sua própria história com o Pantanal. Lembrou-se do dia em que decidiu deixar o conforto da clínica veterinária em São Paulo para se dedicar à vida selvagem. Seus colegas acharam que era loucura trocar uma carreira promissora pela incerteza do trabalho de campo, mas Caio sempre soube que seu destino estava ali, entre as planícies alagadas e a fauna exuberante do Pantanal. O sol começava a romper a névoa quando ele chegou a uma clareira. O que viu ali fez seu coração acelerar. Um cervo do Pantanal solitário estava parado no centro de um círculo perfeito formado por pegadas de diferentes animais. O cervo, um macho adulto com galhada imponente, olhava diretamente para ele com uma intensidade desconcertante. Base, aqui é Caio, ele falou ao rádio, sem tirar os olhos do animal. Encontrei algo que vocês precisam ver. Traga a equipe de documentação e pesquisa. E Marina, traga também aquele seu caderno antigo com as lendas do Pantanal. Algo me diz que vamos precisar dele. O cervo continuava imóvel, seus olhos fixos em Caio, como se esperasse que ele compreendesse uma mensagem vital. No horizonte,
mais animais começavam a emergir da névoa, aproximando-se lentamente da clareira. O veterinário sabia, naquele momento, que estava prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre a conexão entre os seres vivos. Marina chegou à clareira 20 minutos depois, carregando uma mochila surrada e seu inseparável caderno de anotações. Aos 42 anos, ela era uma das maiores especialistas em comportamento animal do Ibama, além de guardiã das histórias e lendas do Pantanal, conhecimento herdado de seu avô, um antigo curador indígena da região. Caio, isso é. Ela parou, boquiaberta, ao ver a cena à sua frente. O cervo do Pantanal continuava no mesmo lugar, mas agora estava cercado por um grupo heterogêneo de animais, capivaras, tucanos, e até mesmo uma onça pintada que, contrariando todos os instintos predatórios, permanecia sentada pacificamente à margem da clareira. Já viu algo assim antes? Perguntou Caio, sem desviar os olhos do espetáculo natural que se desenrolava diante deles. O ar estava carregado de uma energia quase palpável, como se a própria atmosfera vibrasse com algum tipo de frequência desconhecida. Marina abriu seu caderno antigo, as páginas amareladas repletas de anotações e desenhos feitos por gerações de observadores da natureza. Meu avô costumava falar sobre algo parecido, ela murmurou, folheando rapidamente as páginas. Ele dizia que, a cada 50 anos, o Pantanal revelava seus segredos para aqueles que soubessem ouvir. A equipe de documentação chegou logo em seguida, mas seus equipamentos começaram a apresentar falhas inexplicáveis. Câmeras desligavam sozinhas, baterias perdiam a carga instantaneamente, e bússolas giravam sem controle. Os aparelhos nunca funcionam quando isso acontece, explicou Marina, como se já esperasse por aquilo. É como se a natureza não quisesse ser documentada, apenas testemunhada. Caio deu um passo à frente, sentindo-se inexplicavelmente atraído pelo cervo. O animal inclinou levemente a cabeça, seus olhos profundos fixos nos do veterinário. Foi quando Caio notou algo ainda mais extraordinário, uma marca em forma de espiral no flanco do animal, formada por um padrão de pelos brancos que certamente não era natural. Marina, olhe isso, chamou ele, apontando para a marca. A pesquisadora folheou rapidamente seu caderno até encontrar uma página específica, onde um desenho quase idêntico havia sido registrado décadas atrás. É o símbolo do ciclo da vida, ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Meu avô viu apenas uma vez, quando era jovem. Segundo ele, aparece apenas em momentos de grande transformação no Pantanal. De repente, o cervo começou a se mover, dando alguns passos em direção a Caio. Os outros animais abriram caminho, formando um corredor natural. O veterinário sentiu seu coração acelerar, mas não havia medo em seu peito, apenas uma profunda sensação de que estava prestes a se tornar parte de algo muito maior do que ele mesmo. Ele quer que você o siga, disse Marina, sua voz mal contendo a emoção. Caio, isso é exatamente como começou a história que meu avô contava sobre o grande despertar do Pantanal. O cervo parou a poucos metros de distância, olhando por sobre o ombro como se convidasse Caio a acompanhá-lo. O veterinário olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Vá, ela disse, mas leve isso. Marina arrancou uma página do seu caderno e entregou a Caio. Era um mapa antigo do Pantanal, com marcações e símbolos que ele nunca havia visto antes. Meu avô disse que um dia alguém seria escolhido para entender o que está acontecendo. Acho que esse alguém é você. Caio guardou o mapa no bolso de sua camisa e, com o coração batendo forte, começou a seguir o cervo. À medida que se afastavam da clareira, outros animais se juntavam à procissão silenciosa, araras sobrevoavam suas cabeças, macacos pulavam de galho em galho acompanhando seu progresso, e até mesmo um jovem tamanduá-bandeira se uniu ao grupo. Mantenha contato pelo rádio, gritou Marina, mas sua voz já parecia distante. Caio estava entrando em uma parte do Pantanal que não conhecia, onde a vegetação era mais densa e antiga, e o ar parecia carregado de mistério. Enquanto caminhava, seguindo os passos graciosos do cervo, Caio não podia deixar de pensar em como sua vida havia se preparado para este momento. Cada animal que havia tratado, cada segredo do Pantanal que havia descoberto, cada momento de conexão com a natureza, tudo parecia ter sido um preâmbulo para o que estava prestes a descobrir.
O sol agora estava alto no céu, mas sua luz mal penetrava através da densa copa das árvores. O cervo continuava guiando-o por um caminho que parecia ter sido usado por gerações de animais, embora Caio nunca o tivesse visto em nenhum mapa oficial do parque. Conforme avançavam, ele começou a notar pequenos detalhes intrigantes, marcas antigas em troncos de árvores, formações rochosas em padrões matemáticos perfeitos, e flores que nunca havia visto em todos seus anos de trabalho no Pantanal. O rádio de Caio emitiu um último chiado antes de silenciar completamente. Ele estava sozinho agora, guiado apenas pelo majestoso cervo do Pantanal e pela comitiva inusitada de animais que seguia. O ar ficava cada vez mais denso à medida que penetravam numa região do Pantanal que parecia intocada pelo tempo. Isso não está em nenhum dos nossos mapas, murmurou para si mesmo, enquanto tirava do bolso o papel antigo que Marina lhe entregará. Os símbolos do mapa pareciam pulsar, como se respondessem a algo no ambiente. Confrontando as marcações com a paisagem à sua frente, Caio percebeu que estava entrando em uma área conhecida nas lendas locais como o Coração do Pantanal. O cervo parou subitamente, suas orelhas se movendo em alerta. À frente deles, uma clareira se abria em meio à vegetação densa. O que Caio viu ali o deixou sem fôlego, um círculo perfeito de árvores centenárias, suas copas entrelaçadas formando uma catedral natural. No centro, uma formação rochosa se erguia, coberta por símbolos semelhantes aos do mapa. Incrível, sussurrou, aproximando-se das inscrições. Seus dedos traçaram delicadamente os entalhes na pedra, sentindo a história antiga gravada ali. Eram desenhos de animais, alguns que ele reconhecia, outros que pareciam ter desaparecido há muito tempo. Entre eles, um símbolo se repetia, a mesma espiral que havia visto no flanco do cervo. Um barulho súbito o fez virar-se. O cervo havia se aproximado de uma das árvores, e com seu focinho, indicava algo na base do tronco. Caio se agachou para examinar melhor e descobriu uma pequena abertura, como uma toca antiga, mas grande o suficiente para que uma pessoa pudesse entrar agachada. "Você quer que eu entre ali?", perguntou ao cervo, sentindo-se um pouco bobo por falar com o animal. Para sua surpresa, o cervo inclinou a cabeça em um gesto que parecia inequivocamente afirmativo. Respirando fundo, Caio ligou sua lanterna e começou a entrar na passagem. O túnel era surpreendentemente bem estruturado, como se tivesse sido escavado há muito tempo por mãos humanas. As paredes eram cobertas por mais símbolos e desenhos, contando uma história que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Após alguns minutos de caminhada agachada, o túnel se abriu em uma câmara natural. A luz de sua lanterna revelou algo que fez seu coração disparar. As paredes estavam cobertas por pinturas rupestres extraordinariamente bem preservadas. Elas mostravam uma sequência de eventos, pessoas e animais vivendo em harmonia, depois uma grande mudança no ambiente, e finalmente, um grupo de animais se reunindo em um círculo, exatamente como havia presenciado naquela manhã. No centro da câmara, um pedestal de pedra sustentava algo que parecia ser um livro muito antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. Ao lado dele, um medalhão de aparência tribal, feito de um material que Caio não conseguia identificar, brilhava suavemente na escuridão. Quando se aproximou do livro, Caio percebeu que estava escrito em várias línguas, incluindo português. As primeiras páginas que conseguiu ler falavam sobre guardiões escolhidos pela natureza, pessoas que ao longo dos séculos foram chamadas para proteger o equilíbrio delicado do Pantanal. Um ruído familiar o fez olhar para trás. O cervo havia conseguido entrar na câmara, e agora observava com seus olhos profundos e sábios. Ao seu lado, para espanto de Caio, estava uma onça pintada, a mesma que vira na clareira. Os dois animais, predador e presa, lado a lado em uma harmonia impossível, pareciam aguardar sua reação. Caio voltou sua atenção ao livro e continuou lendo. A história falava de um ciclo que se completava a cada 50 anos, quando o Pantanal escolhia um novo guardião para proteger seus segredos e preservar sua magia ancestral. As páginas descreviam como os animais se comportariam de maneira incomum durante esse período, buscando aquele que seria escolhido para a tarefa. "Então é isso que está acontecendo?", perguntou em voz alta, mais para si mesmo do que para os animais. "Vocês estão procurando um novo guardião." Como resposta, o cervo se aproximou do pedestal e,
Com um movimento delicado de sua galhada, empurrou o medalhão em direção a Caio. O objeto emitiu um brilho mais intenso ao toque do animal, revelando entalhes que se assemelhavam a constelações. Cautelosamente, Caio pegou o medalhão. No momento em que seus dedos tocaram a superfície do objeto, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se cada célula respondesse a um chamado ancestral. As pinturas nas paredes pareceram ganhar vida por um momento, e ele podia jurar que ouvia vozes antigas sussurrando em línguas há muito esquecidas. Com o medalhão em suas mãos, Caio sentiu uma conexão ainda mais profunda com o ambiente ao seu redor. Era como se pudesse perceber cada batida de asa, cada respiração dos animais, cada gota de orvalho caindo das folhas. O livro antigo começou a revelar seus segredos de forma mais clara, as palavras parecendo saltar das páginas direto para sua mente. Marina tinha razão, seu avô havia sido um dos guardiões anteriores do Pantanal. As páginas contavam a história de como, 50 anos atrás, ele havia sido escolhido pelos animais da mesma forma que agora escolhiam Caio. O veterinário continuou lendo, descobrindo que cada guardião tinha uma missão específica, determinada pelas necessidades do ecossistema em sua época. "Qual será minha missão?", murmurou, virando cuidadosamente as páginas amareladas. Foi então que encontrou um capítulo intitulado A Grande Transformação, que falava sobre um momento crucial na história do Pantanal, um tempo em que o equilíbrio natural estaria mais ameaçado do que nunca. Subitamente, o medalhão em suas mãos começou a emitir um brilho mais intenso, projetando símbolos nas paredes da caverna. Caio reconheceu alguns deles dos estudos de Marina, eram indicadores de mudanças climáticas, padrões migratórios alterados e sinais de desequilíbrio ambiental. A onça-pintada se aproximou silenciosamente e sentou-se ao seu lado, seus olhos dourados fixos no livro. Para a surpresa de Caio, ela estendeu uma de suas patas enormes e tocou uma página específica, onde havia um mapa detalhado do Pantanal com marcações em locais específicos. "Você quer me mostrar algo?", perguntou Caio, estudando o mapa com atenção. Os pontos marcados formavam um padrão familiar, a mesma espiral que havia visto no flanco do cervo. Cada ponto representava um local sagrado do Pantanal, onde a energia vital do ecossistema se concentrava. O cervo do Pantanal, que havia permanecido próximo à entrada, emitiu um som suave, chamando a atenção de Caio. Quando ele olhou, viu que mais animais haviam se reunido na entrada da câmara: tucanos, araras, uma sucuri jovem, e até mesmo um lobo-guará, uma visão rara naquela região. O livro revelava que os guardiões anteriores haviam protegido o Pantanal de diferentes ameaças ao longo dos séculos. Alguns lutaram contra caçadores, outros contra a destruição do habitat, e outros ainda contra mudanças climáticas. Mas a missão que se apresentava agora era diferente, era necessário restaurar o equilíbrio natural em uma escala nunca antes vista. Caio continuou lendo, absorvendo informações sobre rituais antigos e conhecimentos preservados por gerações de guardiões. Aprendeu sobre a linguagem secreta dos animais, sobre como as diferentes espécies se comunicavam entre si em momentos de grande necessidade, e sobre como o Pantanal era mais do que apenas um ecossistema, era um ser vivo, consciente e interconectado. "É por isso que vocês têm agido de forma tão diferente", disse ele, olhando para os animais. "Estão tentando nos alertar sobre algo maior." Como resposta, a onça-pintada se levantou e caminhou até uma das paredes da caverna, onde havia uma pintura que mostrava uma grande reunião de animais. O cervo a seguiu, e juntos, eles pareciam estar indicando algo específico no desenho, uma figura humana no centro do círculo de animais, segurando um objeto que se parecia muito com o medalhão que Caio tinha em mãos. Folheando mais páginas do livro, ele encontrou instruções detalhadas sobre como realizar um ritual antigo, um que permitiria ao guardião canalizar a energia vital do Pantanal para restaurar o equilíbrio natural. Mas havia um aviso claro: o ritual só poderia ser realizado durante o solstício, quando as energias naturais estavam em seu ponto mais forte. Consultando seu relógio, Caio percebeu que o solstício de inverno estava apenas 3 dias distante. Não era coincidência que os animais haviam escolhido aquele momento para se manifestar. O tempo estava se esgotando, e ele precisava se preparar para o que estava por vir. Com cuidado, guardou o medalhão no bolso e fechou o livro antigo. Ao fazê-lo, notou uma inscrição na contracapa que não havia percebido antes:
O verdadeiro guardião não é aquele que protege a natureza, mas aquele que aprende a ser um com ela. Os animais começaram a se movimentar, indicando que era hora de deixar a câmara. Enquanto seguia o servo de volta pelo túnel, Caio sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas um veterinário do Ibama, agora era o novo guardião do Pantanal, escolhido pela própria natureza para uma missão crucial. Marina precisa saber disso, pensou ele, imaginando como explicaria tudo o que havia descoberto. Mas algo lhe dizia que ela já sabia, de alguma forma, que esse dia chegaria. Afinal, ela havia guardado o conhecimento de seu avô por todos esses anos, esperando o momento certo. Quando Caio emergiu do túnel, a luz do sol já começava a declinar. O cervo e a onça permaneciam ao seu lado, como sentinelas silenciosas. Marina estava sentada na borda da clareira, seu caderno de anotações aberto no colo, e um sorriso sereno no rosto. Você demorou menos tempo que meu avô, ela disse, levantando-se. Ele ficou lá dentro por 2 dias inteiros quando foi escolhido. Seus olhos brilhavam com um misto de emoção e reconhecimento ao ver o medalhão que agora pendia do pescoço de Caio. Você sabia o tempo todo, não é? Perguntou ele, aproximando-se. Por isso sempre carregava esse caderno, por isso documentava tudo com tanto cuidado. Marina assentiu, folheando as páginas de seu caderno. Meu avô me preparou para este momento. Ele disse que reconheceria os sinais quando chegasse a hora de um novo guardião surgir. Os animais começariam a se comportar de forma diferente, os padrões climáticos mudariam, e alguém com uma conexão especial com o Pantanal seria escolhido. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e roxo, criando uma atmosfera quase mágica na clareira. Os outros animais que haviam acompanhado Caio começaram a se dispersar silenciosamente, retornando à floresta como sombras na penumbra. Temos apenas 3 dias até o solstício, disse Caio, mostrando a Marina as páginas do livro que havia memorizado. O ritual precisa ser realizado exatamente ao meio-dia, quando o sol estiver no ponto mais alto. Marina examinou suas anotações com atenção. Meu avô deixou instruções sobre isso também. O guardião precisa se preparar não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Você precisa entrar em sintonia total com o Pantanal antes do ritual. Nos momentos seguintes, Marina explicou a Caio o processo de preparação. Durante os próximos 3 dias, ele precisaria visitar cada um dos pontos sagrados marcados no mapa, estabelecendo uma conexão com a energia vital de cada local. O cervo do Pantanal seria seu guia, enquanto a onça pintada atuaria como protetora. Cada ponto representa um elemento diferente do ecossistema, explicou Marina, traçando a espiral no mapa. Água, terra, ar e a própria energia vital do Pantanal. Em cada local, você precisará realizar um pequeno ritual de conexão. Enquanto discutiam os detalhes, Caio notou que o medalhão reagia de forma diferente quando apontado para cada direção. Era como uma bússola mística, sintonizada com as energias naturais do local. Tem mais uma coisa, disse Marina, sua voz ficando mais séria. Durante esses 3 dias, você não pode ter contato com nenhum outro ser humano além de mim. É um período de purificação e conexão com a natureza. Vou informar ao Ibama que você está em uma missão especial de pesquisa. O servo se aproximou novamente de Caio, seus olhos profundos transmitindo uma urgência silenciosa. A primeira parada seria o ponto mais distante da espiral, junto a uma antiga nascente conhecida pelos locais como Olho d'Água do Pantanal. Começaremos ao amanhecer, decidiu Caio, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada momento é precioso agora. Marina sorriu, fechando seu caderno. Meu avô sempre dizia que o Pantanal escolhe seu guardião não pelo que ele é, mas pelo que ele pode se tornar. Ele viu algo em você desde o primeiro dia em que chegou aqui, Caio. Enquanto a noite caía sobre o Pantanal, Caio permaneceu na clareira, observando as primeiras estrelas surgirem no céu. O cervo e a onça mantinham sua vigília silenciosa, como se entendessem a importância do momento de reflexão. O medalhão em seu pescoço emitia um brilho suave na escuridão, pulsando no mesmo ritmo dos sons noturnos da floresta. Era como se o próprio Pantanal estivesse respirando através dele, preparando-o para a jornada que estava por vir.
Em sua mente, as imagens das pinturas rupestres se misturavam com as páginas do livro antigo, formando um mosaico de conhecimento ancestral que agora era sua responsabilidade preservar. O Pantanal não era apenas sua área de trabalho ou objeto de estudo, havia se tornado sua missão, seu destino. O amanhecer chegou com uma névoa densa que cobriu o Pantanal como um véu prateado. Caio havia passado a noite em vigília, absorvendo a energia do local e estudando o mapa antigo. O cervo do Pantanal permaneceu próximo, seu olhar atento e paciente, enquanto a onça-pintada patrulhava silenciosamente o perímetro da clareira. O olho d'água fica a 6 horas de caminhada daqui, explicou Marina, ajudando Caio a organizar uma pequena mochila com suprimentos essenciais. É uma das nascentes mais antigas do Pantanal, e dizem que suas águas guardam memórias de milhares de anos. O medalhão no pescoço de Caio brilhou mais intensamente quando ele olhou na direção do primeiro ponto marcado no mapa. Era como se o objeto respondesse a um chamado invisível, puxando gentilmente para o caminho que deveria seguir. Lembre-se, continuou Marina, cada ponto sagrado exigirá algo diferente de você. O olho d'água atesta a pureza de intenções. Muitos tentaram encontrá-lo antes, mas a nascente só se revela para aqueles que carregam um verdadeiro espírito de guardião. Enquanto caminhavam, Caio percebeu mudanças sutis em sua percepção. Os sons da floresta pareciam mais nítidos, as cores mais vibrantes, e ele podia sentir a energia vital pulsando em cada ser vivo ao seu redor. O medalhão havia despertado algo dentro dele, uma conexão ancestral que sempre estivera adormecida. A jornada os levou por trilhas antigas, algumas tão discretas que pareciam invisíveis aos olhos comuns. O cervo guiava o caminho com graciosidade, escolhendo passagens seguras através de áreas alagadas e vegetação densa. A onça seguia logo atrás, sua presença imponente afastando qualquer ameaça potencial. Após horas de caminhada, chegaram a uma área onde a vegetação mudava drasticamente. Árvores centenárias formavam uma catedral natural, suas copas entrelaçadas filtrando a luz do sol em padrões hipnóticos. O ar estava carregado de uma energia diferente, mais densa e antiga. "Estamos chegando", sussurrou Marina, sua voz carregada de reverência. "O olho d'água está próximo, mas agora você precisa continuar sozinho. Apenas o guardião pode atravessar o último círculo." Caio assentiu, sentindo o medalhão pulsar mais forte contra seu peito. O cervo se aproximou, tocando gentilmente seu braço com um focinho, como se o encorajasse. A onça-pintada se sentou ao lado de Marina, seus olhos dourados fixos em Caio. Seguindo sua intuição e a orientação do medalhão, Caio avançou por entre as árvores antigas. O ar ficava mais denso a cada passo, carregado de uma névoa que parecia brilhar com luz própria. Os sons do Pantanal foram diminuindo gradualmente, até que tudo o que ele podia ouvir era o bater de seu próprio coração. Foi então que ele viu um círculo perfeito de pedras antigas, no centro do qual uma pequena nascente brotava da terra. A água era de uma clareza sobrenatural, e pequenas bolhas de luz pareciam dançar em sua superfície. O olho d'água do Pantanal, a fonte primordial que alimentava todo o ecossistema. Seguindo as instruções que havia memorizado do livro antigo, Caio se ajoelhou na beira da nascente. O medalhão começou a brilhar intensamente, e as águas cristalinas responderam com um brilho próprio, como se reconhecessem sua presença. "Eu me apresento como guardião", falou Caio, sua voz ressoando de uma maneira estranha no ar denso. "Peço permissão para estabelecer a conexão com as águas ancestrais do Pantanal." Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, a água começou a se mover em padrões circulares, mesmo sem vento ou qualquer força externa. Pequenas gotas se elevaram no ar, dançando ao redor de Caio como estrelas líquidas. O medalhão em seu pescoço brilhou ainda mais forte, e ele sentiu uma conexão profunda se estabelecer entre seu ser e a água sagrada. Imagens começaram a fluir em sua mente, o Pantanal através dos séculos, as mudanças das estações, o fluxo eterno da vida. Viu os guardiões que vieram antes dele, cada um enfrentando os desafios de sua época. Compreendeu que a água não era apenas um elemento, mas a própria memória viva do ecossistema. Quando Caio finalmente se afastou do olho d'água, algo dentro dele havia mudado fundamentalmente. A conexão estabelecida com as águas ancestrais permanecia viva, como um novo sentido que havia despertado.
Marina o esperava na fronteira do círculo sagrado, seus olhos brilhando de emoção ao ver a transformação evidente em seu semblante. Você conseguiu, ela sussurrou, notando como o medalhão agora emitia um brilho azulado constante. A água o aceitou como guardião. O cervo do Pantanal se aproximou, indicando que era hora de seguir para o próximo ponto da espiral. O sol já estava alto no céu, marcando o meio do primeiro dia de preparação. O segundo ponto sagrado era conhecido como Coração da Terra, um local onde a própria essência do Pantanal pulsava através do solo. Durante a caminhada, Caio percebeu que sua nova conexão com a água lhe permitia sentir a presença de cada riacho subterrâneo, cada gota de umidade no ar. Era como se pudesse mapear todo o sistema hídrico do Pantanal apenas com seus sentidos ampliados. O coração da terra é diferente, explicou Marina enquanto caminhavam. Enquanto o olho d'água guarda as memórias, a terra guarda os segredos do futuro. É lá que os guardiões costumam receber visões do que está por vir. A paisagem foi mudando gradualmente. A vegetação se tornou mais antiga, com árvores que pareciam ter testemunhado séculos de história. O solo sob seus pés tinha uma qualidade diferente, como se cada passo ecoasse através das camadas profundas da terra. A onça pintada, que havia permanecido silenciosa durante toda a jornada, repentinamente emitiu um som grave, alertando-os. À frente, uma clareira se abria, revelando um círculo de cristais naturais que emergiam do solo como dedos da própria terra alcançando o céu. Chegamos, anunciou Marina, sua voz carregada de reverência. O coração da terra. Um medalhão no peito de Caio começou a pulsar em um ritmo diferente, mais lento e profundo, como se acompanhasse as batidas do próprio planeta. Os cristais pareciam responder à sua presença, emitindo um brilho suave que aumentava gradualmente. Como no olho d'água, você precisa fazer isso sozinho, disse Marina, recuando alguns passos. Mas lembre-se, a Terra não mostra apenas o que queremos ver, mas o que precisamos saber. Caio avançou para o centro do círculo de cristais. O solo sob seus pés parecia vivo, vibrando com uma energia antiga e poderosa. Seguindo seu instinto, ele se ajoelhou e colocou as mãos na terra. O efeito foi imediato e avassalador. Imagens começaram a fluir em sua mente, não como memórias do passado, mas como possibilidades do futuro. Viu o Pantanal em diferentes estados, florescendo em harmonia perfeita e também lutando contra desequilíbrios profundos. Compreendeu que estava vendo não apenas um futuro, mas vários caminhos possíveis. Os cristais ao seu redor começaram a brilhar mais intensamente, criando padrões de luz que dançavam no ar. Através desse caleidoscópio de energia, Caio viu algo que fez seu coração apertar. Um momento crucial se aproximava, um ponto de virada para todo o ecossistema. A terra sob suas mãos começou a pulsar mais forte, e ele sentiu uma conexão se estabelecer com cada raiz, cada grão de areia, cada elemento mineral do Pantanal. Era como se o próprio solo estivesse compartilhando sua sabedoria ancestral, ensinando-o a ler os sinais da natureza de uma maneira completamente nova. O cervo se aproximou silenciosamente, parando ao seu lado. Seus cascos tocaram levemente o solo, e através de sua nova conexão, Caio pôde sentir como cada passo do animal reverberava através da terra, contando histórias de migrações antigas e caminhos sagrados. Em sua mente, as visões continuavam a se desenrolar. Viu os padrões climáticos mudando, as estações se transformando, e compreendeu que o Pantanal estava entrando em um período de transição crucial. O ritual que realizaria no solstício não era apenas uma cerimônia antiga, era uma necessidade vital para ajudar o ecossistema a se adaptar às mudanças que viriam. Marina observava à distância, reconhecendo os sinais da transformação. O brilho dos cristais, o comportamento dos animais, a própria atmosfera do lugar, tudo indicava que Caio estava recebendo as visões necessárias para sua missão como guardião. Quando Caio finalmente se levantou do círculo de cristais, o sol já começava a se pôr. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava mais clara do que nunca. As visões recebidas através da terra haviam lhe mostrado não apenas o que estava por vir, mas também o papel crucial que precisaria desempenhar. O terceiro ponto é o mais desafiador, disse Marina, oferecendo-lhe água. O ninho dos ventos fica no ponto mais alto do Pantanal, onde os elementos do ar se encontram. Precisaremos esperar até o amanhecer para fazer a subida.
O cervo do Pantanal conduziu o grupo até uma pequena clareira protegida, onde poderiam descansar durante a noite. A onça-pintada assumiu sua posição de guardiã, seus olhos atentos brilhando na escuridão crescente. Durante a noite, enquanto Marina dormia, Caio permaneceu acordado, observando as estrelas através das copas das árvores. O medalhão em seu peito agora emitia dois tipos diferentes de brilho, o azul das águas e o verde profundo da terra, pulsando em uma harmonia perfeita. Com o primeiro raio de sol, o grupo iniciou sua jornada em direção ao Ninho dos Ventos. A subida era íngreme, por trilhas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. À medida que ganhavam altitude, a vegetação mudava, tornando-se mais rara e resistente. Os ventos guardam as histórias que água e terra não podem contar, explicou Marina enquanto subiam. São eles que carregam as mensagens entre diferentes partes do Pantanal, que guiam as aves migratórias, que trazem as chuvas necessárias para a renovação da vida. Ao chegarem ao topo, Caio entendeu por que chamavam aquele lugar de Ninho dos Ventos. Era uma formação rochosa circular natural, onde correntes de ar de todas as direções se encontravam em um balé invisível mais perceptível. No centro, uma coluna de pedra se erguia, marcada por símbolos que pareciam mudar de forma com o movimento do ar. O cervo e a onça permaneceram na base da formação rochosa, enquanto Marina orientava Caio sobre o próximo passo. Os ventos vão testar sua determinação, ela advertiu. Não lute contra eles, aprenda a fluir com suas correntes. Sozinho, Caio começou a subir a coluna central. Os ventos aumentaram de intensidade, girando ao seu redor como se quisessem testar sua resolução. O medalhão em seu peito começou a vibrar de uma maneira diferente, emitindo agora um brilho prateado que dançava com as correntes de ar. Ao alcançar o topo da coluna, Caio fechou os olhos e estendeu os braços, como havia visto nas instruções do livro antigo. O vento rugiu em seus ouvidos, e então, algo extraordinário aconteceu. Começou a ouvir vozes no vento, milhares delas, sussurrando histórias em línguas antigas e novas. Através dessas vozes, ele podia ouvir o canto das aves migratórias, o sussurro das árvores distantes, os segredos compartilhados entre os pontos mais remotos do Pantanal. Era como se todo o ecossistema estivesse se comunicando através do ar, em uma rede invisível de mensagens e sinais. O medalhão pulsou mais forte, e Caio sentiu seu corpo se tornar mais leve, mais sintonizado com as correntes de ar. As vozes se tornaram mais claras, e ele começou a compreender o que diziam, alertas sobre mudanças climáticas, padrões de migração alterados, sinais de desequilíbrio em partes distantes do Pantanal. Uma rajada particularmente forte de vento trouxe uma mensagem diferente, palavras antigas em uma língua que ele nunca havia ouvido, mas que Someu podia entender. Era um aviso, uma profecia sobre o momento crucial que se aproximava no solstício. Marina observava de baixo, maravilhada com a transformação que via. O corpo de Caio parecia emanar uma luz prateada, e os ventos ao seu redor haviam formado um vórtice perfeito, como se o próprio a reconhecesse sua presença como guardião. O cervo do Pantanal ergueu sua majestosa galhada, e naquele momento, bandos de aves de diferentes espécies começaram a circular o Ninho dos Ventos, araras, tuiuius, garças e tantas outras, todas participando de uma dança aérea que não havia sido vista em décadas. Ao descer do Ninho dos Ventos, Caio sentia o poder dos três elementos pulsando através do medalhão, a fluidez da água, a força da terra e a liberdade do ar. Mas Marina o lembrou que ainda faltava um último ponto na espiral sagrada, o núcleo da vida, onde todas as energias do Pantanal convergiam. Este é o mais importante de todos, explicou ela, consultando as anotações de seu avô. É onde a verdadeira essência do Pantanal se manifesta, onde todas as conexões se tornam visíveis. O sol começava sua jornada em direção ao horizonte quando o grupo iniciou a caminhada para o último ponto. O cervo do Pantanal liderava o caminho com uma urgência renovada, enquanto a onça-pintada parecia mais alerta do que nunca. À medida que se aproximavam do local, Caio começou a sentir algo diferente no ar. Era como se milhares de fios invisíveis de energia se entrecruzassem, formando uma teia complexa que conectava cada ser vivo do Pantanal. Um medalhão em seu peito pulsava com as três cores já conhecidas, mas agora uma quarta cor começava a surgir, um dourado profundo e vibrante.
Um núcleo fica dentro daquela formação de árvores centenárias, indicou Marina, apontando para um grupo de árvores cujos troncos se entrelaçavam de forma impossível, formando uma estrutura natural que parecia desafiar a gravidade. Ao se aproximarem, Caio pôde ver que as árvores não eram apenas antigas, eram as mais antigas que já havia visto no Pantanal. Seus troncos contavam histórias de séculos, e suas raízes se estendiam muito além do visível, conectando-se com todo o ecossistema. Aqui é onde você verá a verdadeira natureza de sua missão como guardião, disse Marina, sua voz carregada de emoção. O núcleo mostrará a você como todas as coisas estão conectadas, e por que o ritual do solstício é tão crucial. Caio avançou sozinho em direção ao centro da formação. As árvores pareciam se mover sutilmente, abrindo caminho para sua passagem. No coração daquela catedral natural, encontrou um espaço circular onde o próprio ar parecia brilhar com uma luz dourada. No momento em que pisou no círculo, uma transformação extraordinária começou a acontecer. Era como se pudesse ver cada conexão viva do Pantanal, linhas de energia que ligavam cada planta, cada animal, cada gota d'água. Viu como o bater das asas de uma borboleta influenciava o crescimento de uma flor distante, como o movimento dos peixes nos rios afetava o ciclo de nutrientes do solo, como cada ser vivo era parte de uma dança infinita de equilíbrio e harmonia. Através dessa visão expandida, Caio finalmente compreendeu a verdadeira natureza de sua missão. O Pantanal não era apenas um ecossistema, era um organismo vivo e consciente, uma teia intrincada de vida onde cada elemento dependia dos outros para sobreviver. E agora, essa teia estava em risco. O medalhão começou a pulsar com todas as 4 cores simultaneamente, e as visões se tornaram ainda mais intensas. Caio viu como as mudanças climáticas estavam afetando os padrões de chuva, como isso impactava as migrações dos animais, como cada pequeno desequilíbrio se propagava através de toda a teia da vida. Mas também viu a solução. O ritual do solstício não seria apenas uma cerimônia, seria um momento de realinhamento, uma chance de ajudar o Pantanal a se adaptar às mudanças que estavam por vir. Como guardião, seu papel seria servir como um condutor, um canal através do qual as energias antigas poderiam fluir para restaurar o equilíbrio. No centro do círculo, uma pequena planta começou a brotar do solo, crescendo rapidamente até se tornar uma flor nunca antes vista. Suas pétalas emanavam as mesmas 4 cores do medalhão. Era um sinal, uma confirmação de que o Pantanal estava pronto para a transformação que viria. Com apenas um dia restante para o solstício, Caio e Marina retornaram ao ponto inicial de sua jornada. O cervo do Pantanal e a onça-pintada permaneciam ao seu lado, mas agora eram apenas 2 entre dezenas de animais que haviam se reunido na clareira. Aves de todas as espécies povoavam os galhos das árvores, enquanto capivaras, tamanduás e até mesmo um pequeno grupo de lobos-guará se mantinham em um círculo respeitoso. Nunca vi nada parecido, sussurrou Marina, observando a congregação extraordinária de espécies que normalmente não conviveriam tão proximamente. É como se todo o Pantanal estivesse se reunindo. O medalhão no peito de Caio pulsava com as 4 cores em perfeita harmonia, o azul das águas, o verde da terra, o prateado do ar e o dourado da essência vital. Cada batida parecia ressoar com os sons naturais do ambiente, criando uma sinfonia única e mística. Precisamos preparar tudo para amanhã, disse Marina, consultando o livro antigo que haviam trazido da caverna. O ritual precisa começar exatamente ao meio-dia, quando o sol estiver no ponto mais alto. Durante as horas seguintes, eles trabalharam incansavelmente. Marina desenhou no chão da clareira os símbolos sagrados que havia aprendido com seu avô, usando pigmentos naturais extraídos de plantas específicas do Pantanal. Caio, guiado por sua nova conexão com os elementos, podia sentir cada símbolo ganhar vida à medida que era traçado. O cervo do Pantanal ocasionalmente se aproximava de determinados pontos do círculo ritual, e onde suas patas tocavam o solo, pequenas flores brotavam instantaneamente, as mesmas que Caio havia visto no núcleo da vida, com pétalas que emanavam as 4 cores sagradas. À medida que a noite caía, mais animais continuavam chegando. Uma sucuri anciã deslizou silenciosamente para um lugar específico no círculo, suas escamas refletindo as cores do medalhão. Um casal de cervos do Pantanal, ainda mais majestosos que seu guia, emergiu da floresta trazendo em suas galhadas cipós floridos que completariam o altar natural.
Cada animal tem seu papel no ritual, explicou Marina, observando como eles se posicionavam instintivamente em pontos específicos do círculo. Eles são os guardiões originais do Pantanal, e amanhã, todos atuarão em conjunto para ajudar na restauração do equilíbrio. Durante a noite, Marina compartilhou com Caio os últimos ensinamentos necessários para o ritual. Ele aprendeu os cantos antigos que deveria entoar, os gestos que canalizariam as energias dos elementos, e, mais importante, como abrir seu ser completamente para servir como condutor das forças naturais do Pantanal. Meu avô disse que o momento mais crucial é quando as 4 energias se encontram, disse Marina, sua voz carregada de seriedade. É como uma dança cósmica, água, terra, ar e essência vital precisam se harmonizar perfeitamente. O guardião precisa estar completamente entregue ao fluxo, sem resistência. Enquanto Marina falava, Caio observava o céu noturno através das copas das árvores. As estrelas pareciam mais brilhantes que o normal, e ele podia jurar que via linhas de energia conectando-as, como se até mesmo os corpos celestes estivessem se alinhando para o momento que estava por vir. O medalhão pulsou mais forte, e através dele, Caio pôde sentir o Pantanal inteiro se preparando. Era como se cada folha, cada gota d'água, cada grão de areia estivesse vibrando em antecipação. O grande ciclo de 50 anos estava prestes a se completar, e com ele, viria a chance de restaurar o equilíbrio vital do ecossistema. O amanhecer do dia do solstício trouxe consigo uma atmosfera carregada de magia e expectativa. O céu apresentava uma coloração única, com tons de rosa e dourado que pareciam dançar entre as nuvens. A clareira sagrada, agora completa com todos os símbolos e preparativos, pulsava com uma energia antiga e poderosa. Caio estava no centro do círculo ritual, o medalhão em seu peito brilhando mais intensamente do que nunca. Ao seu redor, centenas de animais haviam se reunido, formando círculos concêntricos que se estendiam até onde a vista alcançava. O ar estava repleto dos sons da natureza, mas não eram os sons comuns do Pantanal, era uma harmonia diferente, como se cada ser vivo estivesse contribuindo para uma antiga canção. Está quase na hora, disse Marina, verificando os últimos detalhes do círculo ritual. O sol alcançará seu ponto mais alto em breve. Você consegue sentir? O Pantanal inteiro está respirando em sincronia. Era verdade. Através de sua conexão recém-descoberta com os elementos, Caio podia sentir o pulsar rítmico da própria terra, o fluxo das águas subterrâneas, a dança do ar, e a energia vital que permeava tudo. O cervo do Pantanal e a onça-pintada, seus fiéis companheiros durante toda a jornada, tomaram suas posições no círculo, o cervo ao norte e a onça ao sul. Quando o sol começou a se aproximar do zênite, algo extraordinário começou a acontecer. As 4 cores do medalhão, azul, verde, prateado e dourado, começaram a se manifestar no ar como fitas de luz pura, dançando ao redor de Caio. Os animais começaram a emitir sons em uma harmonia perfeita, criando uma música que parecia vir da própria alma do Pantanal. É agora, sussurrou Marina, recuando para seu lugar no círculo. Lembre-se de tudo que aprendeu. Deixe-se ser um canal para a energia do Pantanal. Caio fechou os olhos e estendeu os braços. O medalhão começou a levitar, ainda preso ao seu pescoço, irradiando ondas de energia pura. Ele podia sentir cada elemento respondendo ao seu chamado, a água surgindo como finas correntes de energia azul, a terra emanando vibrações verdes das profundezas, o ar dançando em espirais prateadas, e a própria essência vital do Pantanal manifestando-se em pulsos dourados. As vozes dos animais se intensificaram, e Caio começou a entoar os cantos antigos que Marina lhe ensinara. Não eram exatamente palavras, mas sons que vinham de um lugar muito mais profundo que a linguagem. Cada nota parecia tecer os elementos juntos em um padrão cada vez mais complexo e harmonioso. O sol atingiu seu ponto mais alto, e naquele momento exato, todas as energias convergiram. Era como se o tempo tivesse parado. Caio podia ver e sentir cada conexão do ecossistema, cada raiz, cada gota de orvalho, cada batida de asa, cada respiração. Através dessa visão expandida, ele finalmente compreendeu completamente sua missão. Com um gesto suave, começou a guiar as energias em uma dança circular, ajudando-as a fluir de maneira mais harmoniosa. Onde havia bloqueios, ele os dissolvia gentilmente.
Onde havia desequilíbrios, restaurava o fluxo natural. Era como reescrever uma antiga partitura musical, mas usando as próprias forças da natureza como notas. O cervo do Pantanal ergueu sua galhada majestosa, e através dela, raios de luz dourada começaram a fluir, conectando-se com as energias que Caio conduzia. A onça pintada emitiu um rugido profundo que reverberou através de todo o Pantanal, carregando consigo a força da terra. No céu, bandos de aves formavam padrões complexos que espelhavam os símbolos no solo da clareira. Marina observava maravilhada enquanto as quatro energias se entrelaçavam em uma dança cada vez mais complexa e bela. Era como se todo o Pantanal estivesse respirando como um único ser, e Caio era o coração desse grande organismo vivo, bombeando vida renovada através de cada canal e conexão. No momento mais intenso do ritual, quando as quatro energias atingiram seu ápice de harmonia, algo extraordinário começou a acontecer. O medalhão em torno do pescoço de Caio emitiu um pulso de luz tão brilhante que iluminou toda a clareira, e uma onda de energia vital se espalhou em círculos concêntricos, atravessando todo o Pantanal como ondas em um lago. Por onde essa onda passava, a vida se renovava instantaneamente. Flores adormecidas desabrochavam, sementes enterradas há anos germinavam, e árvores antigas ganhavam um novo vigor. Era como se o próprio tempo estivesse sendo renovado, mas de uma maneira que respeitava os ciclos naturais da vida. Marina, com lágrimas nos olhos, observava a transformação se espalhando em todas as direções. É exatamente como meu avô descreveu, ela sussurrou. O grande despertar do Pantanal. Os animais ao redor do círculo começaram a se mover em uma dança sincronizada. O cervo do Pantanal e a onça pintada lideravam o movimento, criando um vórtice de energia que se fundia com as forças que Caio estava canalizando. No céu, nuvens se formavam em padrões espirais, e um vento suave carregava sementes e pólen em todas as direções. Através de sua conexão ampliada com o Pantanal, Caio podia sentir as mudanças acontecendo em níveis profundos. Antigos caminhos de água subterrânea estavam sendo desbloqueados, correntes de ar se realinhavam para trazer chuvas nos momentos necessários, e a própria terra ajustava seu equilíbrio mineral para sustentar nova vida. O Pantanal está se adaptando, explicou Marina, lendo os sinais. Está encontrando novos caminhos para manter seu equilíbrio diante das mudanças que virão. À medida que o ritual atingia sua conclusão, cada animal presente recebeu uma pequena parte da energia transformadora. Era como se cada ser vivo estivesse sendo designado como um guardião menor, cada um com sua própria missão na manutenção do equilíbrio recém-estabelecido. Quando o último raio do sol do meio-dia tocou o medalhão, houve um momento de silêncio absoluto. Então, como um suspiro coletivo de alívio, toda a natureza pareceu relaxar. O brilho intenso diminuiu gradualmente, mas não desapareceu completamente, agora era uma luz suave e constante que parecia emanar de cada ser vivo. Caio abriu os olhos, sentindo-se profundamente transformado. O medalhão havia se tornado parte dele, não apenas como um símbolo, mas como uma extensão de seu próprio ser. Podia sentir cada batida do coração do Pantanal, cada sussurro do vento, cada gota de água que fluía através daquele vasto ecossistema. Está feito, disse Marina, aproximando-se. O ciclo se completou, e um novo começou. Você não é mais apenas um veterinário do Ibama, Caio. Você é o guardião do Pantanal. Os animais começaram a se dispersar lentamente, cada um levando consigo uma centelha da energia renovadora. O cervo do Pantanal e a onça pintada permaneceram, agora não mais como guias, mas como companheiros eternos em sua jornada como guardião. Nos dias que se seguiram, as mudanças no Pantanal se tornaram evidentes para todos. As águas corriam mais claras, as plantas cresciam mais fortes, e os animais demonstravam uma vitalidade renovada. Mais importante ainda, havia um novo equilíbrio no ar, uma harmonia que todos podiam sentir, mesmo sem compreender sua origem. Caio continuou seu trabalho no Ibama, mas agora com uma compreensão muito mais profunda de sua missão. Cada decisão que tomava, cada ação que realizava, era guiada por sua conexão íntima com o Pantanal e seu papel como guardião. E assim, quando o sol se põe sobre as planícies alagadas, e as estrelas começam a brilhar no céu do Pantanal, pode-se ver uma figura solitária caminhando pelas trilhas antigas, acompanhada por um cervo majestoso e uma onça silenciosa.
Um medalhão em seu peito brilha suavemente, lembrando a todos que o Pantanal está protegido, que seus segredos estão seguros, e que sua magia continua viva através de seu novo guardião. Fim da história, caros leitores. Vocês acabam de testemunhar uma jornada extraordinária através do coração do Pantanal. Se esta história tocou suas almas e despertou em vocês um novo olhar sobre a natureza, convidamos vocês a se tornarem parte desta comunidade que celebra e preserva as maravilhas de nosso planeta. Inscrevam-se em nosso canal para receberem mais histórias que exploram a conexão mágica entre humanos e natureza. Deixem seus comentários compartilhando suas próprias experiências com o mundo natural, e não se esqueçam de dar like para que mais pessoas possam descobrir esta narrativa. Juntos, podemos ser guardiões das histórias e da magia que a natureza nos oferece.